Boa noite a todos e a todas. Nós conosco, com alegria que nós recebemos o nosso amigo, nosso irmão Alberto, depois de alguns anos, retorna à nossa cidade. Então, vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade da toda por esta noite. Jesus amado, mestre e sublime amigo, Senhor de todos nós e de todas as horas, a quem nos encontramos neste momento, para estarmos unidos, fraternos, recebendo as instruções maravilhosas que nos serão dadas hoje e amanhã, e que possamos, Senhor, aproveitar nossa convivência diária junto com aqueles que conosco caminham, e que possamos, Senhor Jesus, buscar a prática do bem, buscando a cada dia renovar moralmente, espiritualmente, semeando a boa semente, buscando a companhia da espiritualidade maior, rumo e direção. Amado Jesus, dai-nos força e coragem, ilumina nossa mente, e nos abençoa com a vossa paz e o vosso amor. Proteja o Roberto, aqui estará nos ensinando nessa noite, em boas vibrações de muita luz. Se conosco, amado Jesus, se conosco. É assim. Mudar para cá para poder passar. Boa noite para todos. Para a gente é uma alegria, né? Eu não sei nem quantos anos que eu venho ao grupo, né? Quando eu comecei a vir aqui, o grupo era pequenininho, eu me lembro do João, da Dona Terezinha, era um grupo que eu tive a oportunidade de estar aqui e participar. Então, para a gente é uma alegria voltar aqui. Depois da pandemia, a gente não tinha voltado, né? E quando nos pediram para falar sobre mediunidade, eu fiquei pensando qual seria a nossa abordagem nessa noite, já que é um tema que a gente desenvolve há muito tempo e que sempre chama a atenção das pessoas. E aí eu lembrei desse estudo que eu vou apresentar para vocês, que foi um desafio que um companheiro espírita nos deu para fazer, que é o de diferenciar aquilo que seja mediunidade e aquilo que não é mediunidade. E por que ele nos pediu isso? Ele levantava uma situação que ainda, né, depois de tantos anos da doutrina, ela continua sendo uma realidade. É de que muita gente dentro do movimento, por motivos que nós vamos falar durante o nosso estudo, acreditam que tudo que acontece é fenômeno mediúnico. E nós precisamos ter essa clareza não como uma crítica ao trabalho da mediunidade, mas como uma contribuição, porque é obrigação de todos nós ter um conhecimento aprofundado do tema e para se trabalhar de maneira adequada dentro da casa espírita. Então, o tema que ele me deu foi esse: nem tudo é mediunidade.
E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos começar lembrando que hoje a mediunidade ela é um tema que já não fica tão fechado dentro dos movimentos religiosos que trabalham com a comunicação espiritual. A ciência ela vem se abrindo ao longo do final do século XIX, ao longo do século XX, e isso ainda está sendo mais intenso no século XXI, trazendo pesquisas sobre mediunidade e médiuns. Não é que a ciência ela esteja hoje afirmando que esses fenômenos existem, no sentido de que do qual a gente vê, mas é porque a ciência ela passou a ter que se preocupar com os fenômenos espirituais em geral, dentro da necessidade do trabalho na área da saúde, principalmente na área da saúde. Porque a grande maioria das pessoas tem alguma crença religiosa, e a crença religiosa é importante, ela impacta na forma como a pessoa vê a sua saúde, o seu adoecimento, e da forma como ela se comporta para tratar as suas doenças. A partir daí, o fenômeno mediúnico, que no final, na segunda metade do século XIX, veio crescendo não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, e passou a ser móvel de estudos por grandes estudiosos, e esses estudiosos começaram a questionar sobre a realidade ou não, e muitos deles chegaram à conclusão, dentro dos seus trabalhos, que havia algo a mais do que a realidade física e psíquica das pessoas, e que isso era merecedor do estudo. Hoje, a mediunidade é considerada dentro da medicina, dentro da psiquiatria e da psicologia, um fenômeno anômalo da consciência. Ou seja, que ele é algo da realidade psíquica das pessoas que é diferente daquilo que a gente chama de normal. A gente tem que ter muito cuidado, porque muita gente aí gosta de falar que é normal. Nem sempre normal é algo tão positivo como muita gente busca se colocar. Então, o fenômeno mediúnico é algo que acontece na consciência e que é diferente das coisas que as pessoas normalmente vivem. E essas pesquisas elas vêm aumentando. No início desse século foram feitas pesquisas sobre fenômenos anômalos da consciência.
com pessoas que entram em transe através da oração, da meditação. Passou-se a estudar alguns fenômenos na área da mediunidade, a psicografia, a pictopsicografia, e esses estudos foram num crescente, né? Nesses últimos anos, aconteceram pesquisas para avaliar a realidade das cartas consoladoras que alguns médiuns recebem sobre familiares que já desencarnaram e que mandam notícias para os seus parentes encarnados. E o ano passado, nós tivemos uma pesquisa que repercutiu muito no mundo, não foi só no Brasil, embora tenha sido uma pesquisa que foi realizada no Brasil, uma pesquisa muito séria, buscando se há na mediunidade uma característica genética, se as pessoas que são médiuns trazem dentro do DNA alguma alteração do código genético, que é o que informa e orienta tudo que a gente faz na vida. E essa pesquisa, ela teve um impacto muito grande. Tão grande que ela foi divulgada no mundo inteiro e ela tem sido ainda móvel. Por quê? Porque os pesquisadores se utilizaram das técnicas que usam para, por exemplo, investigar a paternidade, né, nos casos onde os pais se recusam a aceitar que os filhos são deles, né, para estudar material presente em cenas de crimes para identificar quem seria o criminoso. Então, são materiais no mundo, são laboratórios altamente especializados que foram utilizados para pesquisar médiums, pessoas, né, como se diz na pesquisa, que se acreditam ter contatos com o mundo espiritual, e parentes dessas pessoas que não têm nenhum tipo de mediunidade. E o que aconteceu? Né? Eles fizeram essa pesquisa com mais de 80 médiuns brasileiros, que são considerados pessoas com um trabalho mediúnico muito sério, e com seus parentes, e mais de 50%, ou melhor, mais de 50 médiuns apresentavam alterações genéticas que os seus parentes não tinham e que eram semelhantes entre os portadores de mediunidade. Então, hoje já se pesquisa se mediunidade é uma coisa genética. Você nasce com isso. E isso é só comprovar aquilo que nós sabemos na doutrina. Porque na doutrina nós aprendemos que as pessoas que são médiuns ostensivas, elas já nascem com essa capacidade. Então, é um trabalho muito interessante, e nem todos os pesquisadores que estavam fazendo são pessoas diretamente ligadas à religião, e nem todos eles tinham alguma crença nem na vida pós-morte e nem na realidade da mediunidade. Então, é um trabalho muito sério que reuniu a Universidade de São Paulo, que é a universidade mais importante do Brasil, com a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde tem um núcleo
de pesquisas em espiritualidade e saúde, que é uma referência para o mundo. Então, nós, hoje, quando falamos de mediunidade, nós podemos tranquilamente entender que o caminhar da ciência é para que, aos poucos, haja a comprovação de muito daquilo que nós já conhecemos e estudamos dentro da doutrina espírita. Acontece, né, que isso não nos tranquiliza. Isso, ao contrário, isso nos responsabiliza para diferenciar com clareza o que é ou não um fenômeno mediúnico dentro do trabalho que nós realizamos. Por que isso é importante? Primeiro, porque a doutrina espírita ela busca a trabalhar com a verdade. Nós sabemos que dentro da visão dos codificadores espirituais e do codificador que estava aí encarnado, é preferível a gente recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, nós não deveríamos lidar com a mediunidade como acontece no movimento espírita em geral. E eu diria para vocês, não é só no Brasil. Lá fora, muita gente trabalha com mediunidade sem esse cuidado que a gente precisa. Isso é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque quando você fala sem ter certeza, dentro de uma teoria que existe no mundo inteiro para tudo que se chama achismo, eu acho isso, quando a gente acha o que não devia achar, a gente coloca uma responsabilidade em alguém que não é médium para ter uma capacidade de trabalho que ele não tem. Então, muitas vezes você coloca um indivíduo, ele fica 10, 12, 15 anos numa reunião mediúnica, sem conseguir fazer nada, e ele tem ainda o sentimento de culpa que é ele que está errado, e o que foi errado foi quem mandou a ele desenvolver uma coisa que ele não tinha. Nós temos que ter esse cuidado. Essa é a segunda coisa, que a gente leva a indivíduos a sofrerem, e pior, muita gente, de tantos outros falar que ele é médium, ele começa a interpretar coisas que ele sente como se fosse mediunidade, e aquilo não é mediunidade. Aquilo pode ser qualquer coisa, mas não é mediunidade. Então, nós temos que pensar nisso. Terceiro motivo, que é muito mais grave para mim, dentro do que eu trabalho. Muita gente pega portadores de transtorno mental e diz que esse povo é médium e manda desenvolver mediunidade. Quando não faz, pior. Quando manda tirar o remédio, porque o problema dele é mediunidade e ele não precisa tomar medicação, e aí essa pessoa piora, essa pessoa se agrava, essa pessoa vai para um lugar
aonde ele não tem consciência clara do que está acontecendo, porque ele tem uma doença e aquilo, em vez de melhorar o quadro dele, agrava a doença que ele tem. Esse é um outro fator importante para a gente pensar. E o que é o problema? O problema é que quando a gente faz isso, quando dirigente de reunião, quando atendente fraterno, quando coordenadores de área mediúnica das casas espíritas fazem isso, e isso lá na frente vira um problema, ninguém vai falar assim. Foi o Roberto Lúcio, foi a Maria Vilma, foi o João, não. O espiritismo, a casa espírita é que paga o pato da negligência, da imperícia e da imprudência dessas pessoas. Então a gente faz um desserviço para a doutrina espírita. E eu já devo ter contado aqui, porque quem tem poucos anos de casa tem um monte de história que um monte de gente já ouviu, mas eu vou repetir porque tem umas carinhas novas aqui dessa vez. Eu convivi com uma situação dessa que é bastante constrangedora. Eu fazia residência em psiquiatria no Instituto Raul Soares, que pertence à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIC. E lá, no Instituto, eles tinham, né, a internação, os pacientes ficavam lá, e tinha muito paciente que ficava lá muito tempo, até por abandono de família, porque eles eram pessoas muito pobres, às vezes as famílias moravam muito longe, não tinham condição, então havia visitas de grupos religiosos que iam sempre à casa. E entre esses grupos tinha um grupo de espíritas. Esse grupo de espíritas era dirigido por um espírita que era uma pessoa muito respeitada dentro do movimento espírita em Minas Gerais, de uma casa espírita que é referência para muita gente. Acontece, e eu tive muitos problemas com ele dirigindo o departamento espiritual do hospital, para ele tudo era mediunidade. Se você espirrasse, era mediunidade, é um espírito que está espirrando. Se você tropeçou, é um espírito que te empurrou atrás. Se você separou do marido ou da mulher, foi o espírito que atrapalhou o seu casamento. Às vezes estava até te ajudando, mas ele falava uma coisa desse tipo. Tudo para ele era mediunidade. E o que ele fazia? Ele convidava os pacientes do hospital que, quando saíssem, procurassem a casa espírita onde ele trabalhava, e ele colocava essas pessoas diretamente na reunião mediúnica para frequentar a reunião mediúnica. Nem estudar, não ia estudar. Eles já eram médiums na cabeça dele e estavam precisando trabalhar. Pior do que isso, ele dizia assim, agora vocês estão trabalhando, vocês não precisam tomar remédio mais. Esse era o meu problema dele no André Luiz, que eu tinha que falar um dia, eu falei, se o senhor fizer mais uma vez isso, eu tenho direito. E a diretoria me permite, o senhor não vai voltar aqui mais. O senhor não pode falar uma coisa que é um absurdo e que não é o que o Espiritismo ensina. Então ele mandava o pessoal tirar a medicação. Daqui a pouco o indivíduo entrava no outro surto e era internado de novo no Raul Soares. Como o pessoal sabia que eu era espírita e eu era um incômodo por isso, que eu não bastava ser espírita, eu era médium, né? Aquilo incomodava muitos colegas naquela época, era um momento ainda que o preconceito era muito maior. E eles viravam para a gente e falavam assim, o centro espírita tal, nós não temos que referir isso,
é o depósito dos doidinhos do Raul Soares em Belo Horizonte. Né? Porque eles viam esse absurdo que era feito, e quem pagava o pato era o centro espírita em que ele trabalhava. Então, nós temos que ter muito cuidado, e é por isso que nós vamos tentar diferenciar vários fenômenos aqui, para a gente entender, né? E se não entender de todo, começar a estudar mais, para que a gente não faça um desserviço à doutrina espírita. Nem tudo é mediunidade. Então vamos lá. O que é mediunidade? Né? Nós já falamos que é um fenômeno anômalo da consciência, né? Ele é algo, né? Quando se fala de consciência em medicina hoje, a gente não precisa preocupar, achar que é porque para eles é mais fácil falar de consciência do que falar de alma, de espírito. Então, hoje é a maior preocupação de quem estuda sobre espiritualidade é tentar entender a consciência. Se a consciência ela está no cérebro, se ela é extracorporal e como é que isso acontece. E muitos estudiosos caminham por aquilo que a gente aprendeu no espiritismo, né? Que a consciência não está no corpo. Ela dirige o corpo, mas ela não é o corpo e ela não é produto do cérebro. Então, mediunidade é a faculdade que certas pessoas têm de entrar ostensivamente em comunicação com os espíritos e de transmitir mensagens destes fora do campo pessoal. Isso não é uma fala nossa, isso está aí para a gente aprender. Então, nem todo mundo é médium. E mediunidade, ela é vista de duas formas dentro da codificação. Primeiro, tem uma visão geral, quando Kardec diz, todo mundo é médium. Por quê? Todos nós temos mais ou menos alguma faculdade para perceber alguma coisa diferente. Numa linguagem bem mineira, todo mundo tem um trem que percebe um trem na vida. Né? Então, essa questão, todo mundo um dia já viu um vulto, quando olha não acha, ouviu chamar, não tinha ninguém, caiu alguma coisa perto, quando olha não tem nada, é só aquele barulho. Sente, né, aqueles arrepios, minha avó dizia quando a gente sentia arrepio, que a gente devia falar assim, sai morte, eu ainda sou forte. Né? Então, essas coisas todas que as pessoas... isto é uma coisa geral. Mas a mediunidade que o Livro dos Espíritos se ocupa é com essa. É a mediunidade ostensiva, em que as pessoas têm uma capacidade de se comunicar com os espíritos e transmitir aquilo que recebe. Por que ele coloca essas duas coisas? Porque se de repente alguém de vocês aqui vê espíritos e fala assim, eu não vou contar isso para ninguém, porque os outros vão achar que eu sou doido, vai me internar, vai fazer isso comigo, ou vão me mandar para a reunião mediúnica, eu não quero participar, porque tem gente que não vai, aquela coisa toda, que diz que tem medo de espírito, né? Porque tem muito espírita que tem medo de espírito. Eu não consigo entender, mas ainda tem. Mas a vida é desse jeito. Tem gente que tem medo de barata, que tem medo de lagartixa, os dois não dão conta de nada, mas o povo foge como se lagartixa e barata fosse, né, um rinoceronte ou um hipopótamo dentro de casa. Então,
Essas pessoas, às vezes, passam a vida inteira ouvindo os espíritos, vendo coisas, tendo percepções, tendo intuições, tendo premonições e nunca contaram para ninguém. Esse indivíduo não é médium. Porque a palavra médium, ela fala da intermediação, da gente ser intermediário do mundo espiritual para o mundo material. Então, se alguém tem isso e não fala para ninguém, ele não se apresenta ao mundo e eu nunca vou identificá-lo como médium, porque ele se escondeu a vida inteira nesse lugar. Nós não vamos discutir se isso é certo ou errado. Isso são escolhas. E às vezes escolhas que são muito pesadas, porque essas pessoas, além de represar as manifestações, elas represam energias que vêm dessas manifestações. E às vezes isso é dolorido, isso é sofrido, isso incomoda a vida, atrapalha a vida. Então a gente tem que ver isso. Dessa forma, como é que eu posso saber se uma pessoa é médium ou não? Agora, até que daqui a uns tempos, a gente pode fazer um examezinho e descobrir se o seu DNA está naquele lugarzinho. Mas até então não tinha isso. E Kardec, no livro dos médiuns, ele é claro em dizer: não há nenhum método infalível para te dizer se alguém é médium ou não. A partir dessa afirmação de Kardec, eu tenho que ter o cuidado como que eu falo sobre isso para as pessoas. Porque ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de ter certeza que o outro é médium. Então está lá no livro dos médiuns essa questão. E ele diz que nós só vamos saber se o indivíduo é médium desenvolvendo essa condição que ele apresenta. Mas aí Kardec nos dá um recurso importante, que é um método que ele criou para identificar se tal manifestação ela é realmente de um espírito e se é de um espírito do porte que diz que se apresenta. Esse método, né, que é o método do controle universal dos espíritos, ele diz o seguinte: a gente só pode ter certeza de que o que um espírito está dizendo é uma verdade se isso for apresentado por diversos médiuns diferentes que não se conhecem e que apresentam uma informação idêntica. O que a gente entende disso? Que não basta fazer o desenvolvimento. As pessoas precisam ser observadas naquilo que elas estão apresentando. Parece, né, que dizer para as pessoas que aquilo que elas estão falando não condiz com a realidade ou não bate com a identidade
do espírito que ela está falando, parece que isso é pior do que um palavrão ou uma ofensa. Porque o movimento espírita faz um movimento hipócrita e mentiroso de fechar os olhos e fingir que não está vendo isso. E concorda com qualquer coisa que vem. Então, vem na reunião uma pessoa que diz que é minha avó. E que diz que é mãe da minha mãe. E ela não sabe o nome da minha mãe? A não ser que é um espírito com Alzheimer que chegou ali demenciado. E isso é um absurdo. Então, o que o movimento espírita construiu que virou um problema? A gente, né, assumiu uma coisa complexa que, em estudos de pesquisas, a gente chama do fenômeno do leito de Procusto. Quem foi Procusto? Procusto faz parte das lendas, das metáforas gregas. Diz que Procusto era um salteador e ele era um sequestrador. Então ele ficava nas estradas, ele sequestrava as pessoas que estavam na estrada. E em casa ele tinha um leito de um tamanho. E ele deitava e amarrava essas pessoas no leito. Se a pessoa fosse maior que o leito, ele cortava um pedaço da perna dela para ela ficar do tamanho do leito. Se a pessoa fosse menor que o leito, ele esticava as pernas dela para ficar do tamanho do leito. Então, quando a gente começa a dizer assim, não, mas é porque o médium tem problema, isso é porque tem perturbado e não achou, não sabe dizer, não conseguiu localizar o nome da sua mãe, a gente está fazendo o que Procusto fazia. A gente está inventando uma forma errada para complicar as coisas que deveriam ser certas. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu estou ficando muito em mediunidade, depois os outros fenômenos vão ficarem fáceis de serem apresentados para a gente pensar. Isso é tão complicado que quando os pesquisadores brasileiros e americanos foram fazer uma pesquisa em 2008 sobre psicografia, os estudiosos brasileiros, eles procuraram os médiuns que tinham maior renome, e para ninguém falar mal, porque os outros espírita igual eu fala mal de tudo, com exceção do Divaldo, que eles não convidaram por causa do trabalho, das coisas, do que ele fazia, mas convidaram esses médiuns, todos que vocês podem conhecer aí, com um monte de obra escrita, para fazerem a pesquisa. Porque eles eram médiuns considerados, respeitados dentro do movimento espírita. Nenhum deles aceitou, e muitos deles foram afastados por profissionais da saúde espíritas que disseram que se eles fossem fazer a pesquisa, eles estariam fazendo um desserviço para o movimento espírita. Chegaram a falar mentira, que o contraste que iria ser usado lá poderia matar as pessoas e as pessoas iam morrer durante a pesquisa. Eles conseguiram 10 médiozinhos, que eu falo vagabundo na vida, não estou falando mal dos outros não, tá? Estou falando mal de mim, 10 médios vagabundos que estavam lá para fazer a pesquisa, que foi um dos primeiros trabalhos científicos de mediunidade aceitos por uma comissão científica e por uma revista de respeito internacional. Então, por quê?
Porque as pessoas têm medo de lidar com essa realidade. Se a minha mediunidade não é animismo, se a minha mediunidade não é charlatanismo, não é mistificação. E aí as pessoas têm essa dificuldade toda de lidar com tudo isso. Então a gente precisa ter bastante clareza que só é médium e só deveria estar desenvolvendo e continuando a trabalhar. Então, como é que eu faço se ele tem que desenvolver? Eu vou dizer para ele, olha, você parece que tem um sintoma de mediunidade. A gente só vai saber disso no trabalho. Mas pode chegar um momento que eu vou te dizer, olha, é melhor você ir para assistência social, para um trabalho de divulgação doutrinária, para uma evangelização infantil, fazer qualquer outra coisa, ou ser um médium sustentador, ou ser alguém que seja um dialogador, mas você não tem uma mediunidade ostensiva. Se a gente fosse honesto dessa forma, a gente não teria problema nenhum em dizer para o indivíduo que aquilo ali não é mediunidade. Mas como é feito, que o povo fala numa clareza que você é médium, a coisa fica complicada. Aí nós temos um outro fenômeno, e é um fenômeno que incomoda o povo do movimento espírita demais. Chama-se animismo. Muita gente acha, né, que animismo é mentira. Não, animismo é um fenômeno da alma. Aquele indivíduo que não falou nunca que ele vê espírito e morreu sem falar, ele viveu um fenômeno anímico. Porque ele não recebia espírito, ele via os espíritos através do deslocamento do corpo dele, vendo fora do corpo, ou vendo, às vezes, até muito próximo do corpo, sem nunca contar. Aquele fenômeno é anímico. Né? Não é que não existia o mundo espiritual, era ele, não era através dele, né? Era ele que tinha esse fenômeno. E o fenômeno da vidência, da clarividência, da audiência, ele só se torna mediunidade se o indivíduo contar. Que é diferente da psicofonia, da psicografia, né, onde os espíritos se manifestam através dos médiuns. Então, o animismo é uma coisa que todos nós temos. Faz parte da nossa vida. E não existe nenhum médium que não apresente uma quantidade de animismo durante o fenômeno mediúnico. Por quê? Porque ele é o intérprete dos espíritos. E ele vai trazer a mensagem de acordo com o que ele consegue. Então, se vier um espírito com um alto conhecimento de química e física para falar comigo, ele vai passar o maior aperto do mundo, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, eu vou falar na linguagem, mesmo que seja inconsciente, que eu tenho, do que eu entendi, que veio à minha mente durante o trabalho mediúnico. Mas se o médium for um prêmio Nobel de Química, ele vai trazer informações que aquele espírito está trazendo de uma profundidade imensa, porque na alma dele ele tem recursos para ajudar aquela manifestação. A gente tem que ter bastante clareza desse fato. Né? E que os fenômenos espíritas e os fenômenos anímicos, eles se misturam. E, às vezes, esses fenômenos, na verdade, eles acontecem
E a gente precisa entender que eles têm a ver com a cultura, com o lugar onde está acontecendo, com as crenças que aquelas pessoas têm. E a gente pode até fazer interpretações erradas das coisas. Há um fato real que eu escutei da minha mocidade dentro dos estudos espíritas, né, dentro da União Espírita Mineira. Um dia, um dos companheiros estava contando para nós, num grupo pequeno, um fato que ele presenciou numa casa espírita em Belo Horizonte. Tinha uma casa espírita que tinha uma reunião mediúnica, e isso não é agora, porque hoje a maioria das reuniões mediúnicas são fechadas, eram reuniões mediúnicas abertas. O próprio Chico, as reuniões dele, a maioria eram abertas, as pessoas podiam visitar, participar da reunião. E essa casa tinha uma reunião, e um dos médios que participava da reunião, ele conhecia uma mãe de santo, né, ligada a Umbanda, uma mãe de santo, e ele convidou ela para ir para a reunião sem falar com ninguém, porque ele deve ser parente meu e da Dolores. Atrevido, faz do jeito que quer. Aí, nesse lugar, quando ele chegou, não tinha quase ninguém na reunião. E ele, mais atrevido ainda, João, ele botou a pessoa sentada na mesa. Ele convidou a mãe de santo para sentar na mesa. Quando o dirigente chegou na reunião, já estava a maioria sentada, ele ficou sem graça de pedir àquela senhora para sair da mesa. E começou a reunião. Eles fizeram uma leitura, fizeram uma prece, reduziram as luzes, e quando começou a parte mediúnica, aquela senhora que tinha uma mediunidade extremamente ostensiva, imediatamente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nega véia, veio falar com o Padre Seco. Quando a preta velha começou a falar, o dirigente da reunião, cheio de que isso não pode acontecer, que isso não cabe no espiritismo, isso não cabe, que o povo vai criando os achismos todos, ele arrumou um jeito de mandar a véia embora rapidamente, porque ele achou que aquilo era um absurdo para a reunião. Falou com ela, agradeceu a presença, e que ela pudesse seguir e melhorar no caminho. Ainda foi atrevido de dizer as coisas, e ela foi embora. A reunião continuou. E vieram alguns espíritos através dos médios da casa. Até que, num determinado momento da reunião, que ninguém estava manifestando, a mãe de santo recebe um espírito falando fluentemente o francês. Ele conhecia francês e ele se encantou com o espírito. E ele começou a conversar em francês, né? E o espírito respondendo ele, conversando com ele. Ele perdeu até a hora de acabar a reunião. Quando ele viu, ele pediu desculpa, minha irmã, porque nós estamos no nosso horário, já ultrapassamos, nós agradecemos e nós gostaríamos de convidar a irmã a voltar a casa. Quando ele falou assim, ele deu a dica, porque aquela entidade estava falando em francês, virou assim: não, meus filhos, se vós não aceita a preta véia como é preta véia, nega véia não volta aqui para te agradar falando francês. Esses fenômenos que se envolvem essas coisas, eles têm muito de anímico. Né? Eles têm muita coisa de animismo. Então tem coisas minhas, coisas do outro, e os espíritos podem usar o que eu conheço, é aquilo que eu não conheço, para poder se manifestar. Então o animismo é uma coisa natural. O que não é natural
é alguém que só tem animismo, que não tem nada que acrescente no trabalho. Ah, mas como é que a gente vê isso e entende isso? Muito facilmente. É muito fácil. Né? Um espírito que manifesta há 10 anos na mesma reunião, que a única coisa que ele faz é assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os protege, vai embora. Isso pode ser espírito de corpo, mas não é um espírito realmente ali trabalhando. Porque isso não aconteceria. Uma das características importantes da mediunidade é que ela evolui. Ela melhora, ela aprimora o médium, ela aprimora as coisas dentro do trabalho mediúnico. Então, o espírito pode usar o que eu conheço dele para se manifestar com características de quando ele estava aqui eu conhecia, usando o meu animismo, o lugar aonde eu tenho. Depois, outra coisa que acontece que é muito grave é a mistificação, que é o ato intencional ou inconsciente de simular uma comunicação espiritual. Quem é que faz mistificação? Pode ser o médium, desses que é forçado a ser médium sem ser médium, que se vê obrigado a nesse lugar. Ou pode ser espíritos que fingem serem uma criatura e não são. Como ninguém questiona, como ninguém procura avaliar, fica calado, acaba a reunião, eles vão tomando conta da reunião e atrapalhando o movimento do trabalho mediúnico da casa espírita. Então, a mistificação, ela é fruto de um desajuste de caráter, né? Porque ela envolve uma coisa que é feita com um propósito, mesmo que esse propósito seja inconsciente. E o propósito é enganar e se autopromover. O outro fenômeno, né, é o charlatanismo. É as pessoas que fingem ser médios para ganhar dinheiro, para tirar vantagem. E isso sobra. E agora na internet, se já sobrava nos jornais, mãe de não sei o que lá, que tira não sei o que, arruma marido em 7 dias, se você não arrumar, eu devolvo o dinheiro, que faz isso, faz aquilo. O que não falta é charlatão no campo da mediunidade. E, às vezes, isso nem é no campo do espiritismo, porque mediunidade não é uma propriedade do espiritismo. Né? Mas isso acontece muito, né? Que é mentir que está trabalhando espiritualmente para ganhar dinheiro das pessoas. E a outra questão que a gente gostaria de trazer são os fenômenos psicopatológicos. São os transtornos mentais. Né? Isto que eu vou ler aqui está lá, eu coloquei claramente, está no Livro dos Espíritos, para ninguém falar que a gente está inventando, na parte 2ª, no capítulo 9, na pergunta 474. Nesse item, Kardec está conversando com os espíritos, perguntando sobre convulsionários, pessoas que têm convulsões. Porque as convulsões, na história da humanidade, elas sempre estiveram envolvidas com o misticismo. Uma hora é os deuses que estão manifestando, outra hora são os demônios, né? Então, muita gente faz uma confusão danada com isso. E ele pergunta exatamente sobre isso.
E são os espíritos, não é Kardec que escreve isso. Ele diz assim: muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. Isto é uma fala dos orientadores espirituais, que infelizmente continua sendo uma verdade. Muita gente vê a psicose, vê os quadros depressivos graves, vê os transtornos obsessivos compulsivos, as depressões com tentativa de autoextermínio. Tudo é obsessão e tudo é mediunidade. Não é verdade. Vamos entender o que acontece. Todas as pessoas doentes que são portadores de transtorno mental, quando elas estão em crise, independente do quadro que seja, não precisa ser loucura, não. Independente, quem está deprimido, porque aqui deve ter muita gente deprimida, que agora sobra, né? Não é, o povo ficou até chique, né? O povo agora fica deprimido, já conta que remédio, disputam na sala de espera qual remédio que eu tomo, qual que é melhor, a coisa ficou diferente. Mas as pessoas que estão deprimidas em crises, elas estão obsediadas. Todo mundo que está em crise está sob a ação de um obsessor. Por quê? Porque o cérebro dela está funcionando mal. Ela não tem equilíbrio suficiente. A consciência dela está desajustada. Então, espíritos aproveitam essa condição e atacam essas pessoas. Então, todo mundo que está em crise está obsediado, mas ele não é necessariamente médium, que é uma confusão que as pessoas fazem. Nem todo indivíduo que é obsediado tem que ir para a reunião mediúnica desenvolver mediunidade. Mais do que isso, nenhum paciente psicótico, né, que tem quadros de loucura, que tem delírio e alucinação, deveria frequentar uma sala de reunião mediúnica. Por quê? Porque eles estão frágeis na sua mente. E aquilo que eles ouvem, aquilo que acontece, se um espírito ameaça ele, fala mal, ameaça a família dele, ele vai entrar numa situação de ansiedade, de pânico, porque ele não tem equilíbrio para conviver com aquilo. Então, nós temos pessoas que são médiums, que são portadoras de transtorno mental, elas não devem ir para o desenvolvimento mediúnico. Elas devem fazer tratamento espiritual, tomar passe, frequentar reuniões de estudo, trabalhar na assistência fraterna, porque isso ajuda todo mundo, né? Hoje tem pesquisas que mostram que fazer o bem faz bem para todo mundo. Então, mas elas não devem desenvolver a mediunidade. E tem pessoas que têm a doença e fora da crise elas não têm influência espiritual nenhuma. Mas elas são doentes, elas têm alterações no cérebro delas, que são hoje, né, elas são estudadas, elas são cada vez mais comprovadas, mostrando que ele tem uma depressão, que ele tem uma ansiedade, ou que ele tem um quadro de loucura. Então, isso não é mediunidade. Nós temos que ter bastante cuidado, porque isso não ajuda o movimento espírita.
isso não ajuda o desenvolvimento de uma atividade mediúnica. Isso não auxilia a quem a gente colocou essa responsabilidade nas costas e que não tem essa responsabilidade. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Eu me lembro de um fato num grupo em que uma médium extremamente anímica e que ela falava coisas que não tinha. E o grupo, toda vez que eu vou falar em algum lugar, as pessoas procuram essa situação. Aí eu falei assim, mas vocês já conversaram com os dirigentes da reunião, os dirigentes espirituais, para ver o que eles podem fazer? Não tinha feito isso, não, mas aí eles foram fazer depois. Essa pessoa veio me contar que quando ela perguntou aos espíritos, como é que a gente faz com ela? O que eles ouviram do dirigente espiritual foi o seguinte: tem mais de 20 anos que vocês mantêm ela aí desse jeito, o que, é que vocês querem fazer por ela? Porque vocês já complicaram a situação toda, porque quando vocês deveriam ter cuidado, vocês não cuidaram do que deviam ter feito. Então, nós temos que ter bastante clareza dessas questões dentro do trabalho. Então, eu espero que eu tenha diferenciado isso, né? Nós temos que terminar, porque a minha epilepsia falante já passou da hora. Então, eu só queria apresentar o livro novo. Colocaram ali que tem 2 livros novos. Não tem 2 livros novos, não. Nós temos um monte de relançamento. Tem livros. O nosso livro mais novo, que foi lançado em 2023, chama-se Tesouro Espiritual, Novas Atitudes para Quem Quer Ser Feliz. É do Espírito Carlos. Foram mensagens que ele escreveu durante o tempo mais complicado da pandemia. Então, essas mensagens, elas foram reunidas pelos companheiros da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Eles me aplicaram um golpe bom do baú, porque eles disseram assim: a gente precisava que você escrevesse um pouquinho sobre o trabalho da associação, como é que foi os trabalhos mediúnicos, falasse um pouco do Espírito Carlos, essa coisa toda, porque nós vamos relançar o livro Homem Sadio na associação. Aí, é esse livro que foi relançado aqui, que é o primeiro livro mediúnico que a gente recebeu, junto com a Alcione Albuquerque, que é outra médium. Aí, então, eu sei, não, é só, estou contando a história. Aí eu escrevi aquilo. Um dia o presidente da associação falou assim: Roberto, desculpa, mas a gente não vai poder relançar o Homem Sadio, porque a gente está sem dinheiro. Eu tinha feito a minha parte, não era um problema, eu não sabia o que ia fazer. Então, em 2023, eles fizeram um evento em Belo Horizonte para comemorar, né, o retorno das atividades públicas, de eventos maiores. E nesse evento, eles deram de presente ao Carlos e a mim, que estava fazendo 50 anos de mediunidade, essa obra. Então, eles pegaram as mensagens todas e colocaram aqui. Tem mensagens belíssimas, extremamente profundas. A primeira mensagem, na semana seguinte que Belo Horizonte foi fechado, na quarta-feira ele já tinha me pedido para me tirar um tempo em casa
para ele escrever, e ele traz uma página maravilhosa que chama Solidão. E na fala dele a gente se assusta, porque ele traz essa ideia que nós não tínhamos, todo mundo achava que ia ser um mês, no máximo 2 meses, nós vivemos tanto tempo essa coisa, e ele falando, né? Falando o tempo todo de algo que a humanidade não aprendeu com a pandemia. Era de se voltar para si mesmo e cuidar da nossa espiritualidade interna, e a gente só viu gente desesperar, gente se perder. O movimento espírita, infelizmente, se perdeu nesse processo. Foi o último movimento religioso a abrir as portas no Brasil, né? Com isso, nós perdemos muitos trabalhadores. Alguns foram embora, porque, como diria lá na escolinha do professor Raimundo, morreu, né? Mas outros, né, foram embora. Muita gente aproveitou a preguiça para ficar online, né? E, infelizmente, essa é a verdade. E essa obra é uma obra muito interessante, né? A gente falando de mediunidade, a gente até gostaria de ter lançado outro livro. Carlos está acabando de escrever um livro que se chama Médiuns, Mediunidade e Autoconhecimento. Né? É uma obra que ele está trazendo sobre aspectos muito importantes da mediunidade. Mas está aí. Olha, isso é uma coisa nova, ninguém conhece, é chuva. Tá? É a primeira vez que acontece nos últimos 40, 50 minutos. Não se assim. Não é fenômeno mediúnico. Tá? Não é, vocês não estão ouvindo que não tem. Ó, melhorou. Lá em Belo Horizonte está ficando 40, 50 minutos, 1h30 de desespero. Eles estão derramando água de lá de cima aos baldes. Agora não é as gotas. Né? Então, muito obrigado. Eu vou ficar lá à disposição, apresentar a obra para vocês, as outras obras. Quem quiser, né, comprar, tem jeito de comprar no cartão, tem maquininha, pode ser no Pix, qualquer forma, nós temos jeito lá fora. E esse dinheiro ele vai para o trabalho da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, para sustentar um trabalho que atende muitos pacientes gratuitamente dentro dos seus grupos. Quem é que vai fazer a prece? Você mesmo, Miguel? Você vai encerrar aqui. Muito obrigado. Eu espero que a chuva não atrapalhe vocês virem amanhã para a gente conversar sobre o Centro Espírita. Eu vou convidar o seu João para fazer a prece final para nós.
que estão aqui junto de nós, nos iluminando, e essa iluminação que nós possamos não ficar somente dentro de nós, que ela possa ser exteriorizada através do pensamento, de atos, para que a nossa vida aqui na casa espírita hoje, que nós tenhamos tido como aproveito para que nós possamos dar prosseguimento à nossa tarefa lá fora. Que nós, agradecidos estamos com esses mentores espirituais desta casa. Que Jesus Cristo possa recompensá-lo, e que irmãos enfermos desencarnados, que aqui também passaram, ou que aqui estão, nós estamos pedindo que os mentores espirituais possam reconduzir-nos a planos melhores. Então, com Deus, Deus nos ilumina. Assim, possa iluminar a todos nós para a volta para os nossos lares. Que nós possamos ter uma boa noite e sabendo que da agora para frente a nossa responsabilidade vai ser maior, depois dessas orientações tão grandes que o nosso querido companheiro Deus Testamento conosco. Jesus, a tua bênção e a tua proteção nos envolve hoje na tua história.